Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe o professor Syed Mohammad Marandi, da Universidade de Teherã, que também foi conselheiro da equipe iraniana de negociações nucleares. Muito obrigado por voltar a conversar com a gente. Obrigado, Glenn. É sempre um grande prazer participar do seu programa. Eu queria te perguntar como as relações entre o Irã, os países árabes e a Turquia podem mudar depois dessa guerra. Mas antes disso, queria falar sobre o Líbano, porque a gente vê que a violência continua lá, mesmo com o memorando de entendimento em vigor. Não está claro para mim se isso faz parte de uma estratégia de sequência para tentar enfraquecer o Hezbollah enquanto os Estados Unidos negociam com o Irã. Queria saber como você enxerga os desdobramentos no Líbano e por quanto tempo acha que o Irã vai continuar à margem e o que poderia levar o Irã a se envolver diretamente nesse conflito. Bom, na verdade, até onde eu sei, o regime israelense não conseguiu assassinar nenhum membro do Hezbollah. Ontem eles mataram uma família, uma mulher que era diretora de uma escola, o marido dela e uma empregada, o que faz parte da tradição israelense de matar pessoas comuns o tempo todo. E como todos nós vemos, todos os dias eles estão matando palestinos em Gaza. Ontem mataram um grande número de pessoas, mesmo com o suposto cessar-fogo. Ninguém no Ocidente, nem na grande mídia tradicional, nem entre diplomatas ou a elite, parece se importar. Então, no geral, o cessar-fogo no Líbano ainda está valendo. Então, matar três PRI é algo muito sério. Mas em outras frentes tem estado relativamente calmo. Só que eles vêm violando o acordo, não apenas assassinando aquelas 3 pessoas inocentes, mas também bombardeando várias áreas. Mesmo assim, é bem menos do que a gente via antes. O Irã vai continuar pressionando os Estados Unidos. E o Irã não vai negociar o programa nuclear de forma alguma, que faz parte da segunda fase do memorando de entendimento, até que a questão do Líbano seja resolvida. E vimos ontem à noite 2 petroleiros atingidos no Estreito de Hormuz. Isso faz parte da estratégia do Irã, embora o Irã não tenha assumido a responsabilidade, é claro que a gente sabe que foi o Irã. Mas os iranianos vão continuar pressionando os Estados Unidos, vão continuar pressionando Trump até que a questão no Líbano seja resolvida. Então o Irã tem 3 formas de exercer uma influência enorme. A primeira é o programa nuclear. O Trump quer um acordo, mas não vai haver acordo enquanto o Líbano não for resolvido. E claro, há outras questões também, mas o Líbano vem em primeiro lugar. Assim como os ativos iranianos que foram confiscados e deveriam ter sido devolvidos. A segunda é o Estreito de Hormuz. O número de navios que passam por lá hoje é bem menor do que o que a gente via há 4 ou 5 meses. E o Irã deveria normalizar o número de navios que passam pelo estreito, no segundo mês do memorando de entendimento. Se os Estados Unidos não cumprirem seus compromissos, não há motivo para o Irã fazer isso. Agora, há um número desproporcional de petroleiros passando pelo estreito em comparação com outros navios. Mas ainda assim, o total de embarcações que cruzam por ali é mais ou menos de 2/5 a 1/3 do que era há 4 ou 5 meses. O Irã tem essa vantagem também, o programa nuclear e o Estreito de Hormuz. E o Irã vem usando o cessar-fogo e o memorando para se preparar para a guerra. Havia muitos petroleiros no Golfo Pérsico que ficaram presos, petroleiros iranianos. E assim que o memorando de entendimento foi assinado, todos aqueles petroleiros partiram para os seus mercados na Ásia, e os navios começaram a se movimentar, indo para os portos iranianos. Então o Irã vem se preparando, tanto militarmente quanto a própria sociedade iraniana, para um confronto maior. Não que a gente queira confronto, mas você sabe, com Trump e Netanyahu, o Irã precisa estar pronto para a guerra. Hoje, o Irã está mais preparado para a guerra, do ponto de vista militar, do que estava no início do memorando.
Está fabricando novos mísseis, mísseis mais avançados, drones mais sofisticados, ampliando sua rede subterrânea de cidades de mísseis e drones, centros de comando e controle, e por aí vai, incorporando novas tecnologias às Forças Armadas. E então, claro, temos hoje o funeral, que ainda está acontecendo, e que vimos ontem também, com mais de 10 milhões de pessoas participando. É o maior funeral da história da humanidade e continua hoje na cidade de Qom. Lá tem alguns milhões de pessoas reunidas. Isso mostra o alto grau de legitimidade popular da República Islâmica. Ninguém pode mais negar isso. Pela primeira vez, o Ocidente está reconhecendo, ainda que parcialmente, o que essa multidão realmente representa e o que significa. Eu diria que o Irã tem muito mais legitimidade popular do que os regimes ocidentais. E essas são as provas diante de nós. Em pleno verão, no momento em que o país está sob cerco econômico há décadas, acabou de passar por 2 guerras de agressão, com danos à infraestrutura e bloqueio dos portos iranianos. Tudo isso afetou bastante a economia. Mesmo assim, a gente vê esses números, vê esse povo indo para as ruas. E a profundidade dessa legitimidade popular é outra questão também. Saí de casa no calor do verão. Olha, levei quase 3 horas para chegar lá. E a gente teve que andar por horas debaixo do sol. Depois ainda levei mais umas 2 horas para voltar para casa. Eu fiquei exausto, tive que dormir. Isso mostra a força do Irã. O país tem apoio popular, as forças armadas são capazes. Tudo isso é poder de barganha. Então, no fim das contas, se os Estados Unidos não obrigarem o regime israelense a sair do Líbano, as coisas não vão melhorar para o Trump. Os problemas econômicos vão continuar, no momento em que a economia americana já está em sérias dificuldades. E ele não vai conseguir nenhum acordo nuclear, mesmo tendo prometido um acordo muito melhor do que o do Obama. Então é provável que a tática do Irã seja concentrar a pressão no Estreito de Hormuz, em vez de se envolver com os israelenses em algum tipo de troca direta de mísseis. Bom, se o regime israelense começar, digamos assim, eu não posso dizer qual é a estratégia militar do Irã, mas sem dúvida, se o regime israelense, por exemplo, intensificar o massacre no Líbano, atacar Beirute ou cometer outras atrocidades, então os iranianos vão acabar atacando o regime israelense. Quer dizer, o Irã estava prestes a lançar mísseis contra o regime quando, depois que Netanyahu bombardeou Beirute, o Trump imediatamente fez as concessões que o Irã exigia para conseguir o memorando de entendimento. E uma dessas concessões era sobre o Líbano. Foi o primeiro artigo, a primeira parte do memorando de entendimento. Quando você lê o memorando, e tenho certeza que você leu com atenção, a primeira parte fala sobre o Líbano e sobre a região, que inclui Gaza. Mas o Líbano foi mencionado por causa dessa guerra genocida que estava acontecendo. Então eu acho que o exército iraniano vai, sim, ser usado se o regime for longe demais. Mas se o regime insistir, o Irã também pode tornar o Estreito de Hormuz cada vez mais difícil para os navios passarem. Ou seja, o Irã pode usar suas forças armadas, pode usar sua presença no Estreito de Hormuz. Ele tem diferentes formas de pressionar Netanyahu, tanto de maneira direta quanto indireta, por meio do Trump. Então, eu vi que os americanos fizeram uma proposta. Eles ofereceriam um alívio parcial das sanções contra o Irã, em troca de o Irã não cobrar nenhum pedágio ou taxa no Estreito de Hormuz. Agora, pelo memorando de entendimento, os americanos deveriam suspender as sanções por completo, mas parece que já estão tentando renegociar alguns dos termos desse memorando. Acho que isso era meio previsível. Eles não iam simplesmente cumprir tudo o que foi acordado, e sim, fazer essa renegociação gradual. Você acha que há espaço para renegociar ou para buscar um novo equilíbrio? Ou essa proposta foi simplesmente exagerada demais?
Os iranianos não vão aceitar nenhuma renegociação, de jeito nenhum. Eles não vão ser flexíveis. Eu acho que o Ayatollah Khamenei, na sua declaração, o Ayatollah Said Mojtaba Khamenei, deixou claro, ao falar sobre o acordo, que ele queria que o acordo fosse finalizado de uma forma mais favorável para o Irã. E isso manda uma mensagem bem clara para os Estados Unidos. O que temos agora, o memorando de entendimento, não vai ser negociado de novo. Já fomos flexíveis o bastante, mais do que o suficiente. Essa é a minha interpretação do que ele quis dizer na carta. E, em segundo lugar, eu acho que os funerais deram aos negociadores iranianos, ao Estado e às Forças Armadas um mandato claro. O povo está com eles, o povo apoia eles. Então o Irã vai ser, sem dúvida, muito firme. Agora, os iranianos não vão abrir mão do Estreito de Hormuz, nem do controle sobre o Estreito de Hormuz, seja em relação a taxas ou ao controle em si. Quer dizer, não é só sobre taxas, embora isso seja importante, mas também sobre segurança. O Irã não vai mais tolerar que o regime israelense use o Estreito, nem que embarcações militares dos Estados Unidos passem por ali. Na verdade, agora que os americanos não podem mais usar o Estreito de Hormuz para seus navios de guerra, eles precisam usar mais aviões para levar suprimentos. E isso custa, pelo que eu vi, umas 4 vezes mais do que quando usam navios. O Irã já conseguiu tornar mais caro para os americanos manterem a presença deles na região. Então, o controle do Estreito de Hormuz não é só uma questão financeira, é uma questão de segurança. Afinal, nós sofremos as consequências de uma guerra que foi lançada contra o Irã, principalmente a partir da região do Golfo Pérsico. Quero dizer, as capacidades do regime israelense são infinitamente menores do que as dos Estados Unidos. Mesmo assim, as capacidades do regime israelense dependem dos Estados Unidos. As aeronaves israelenses que atacariam o Irã usam combustível americano. Elas são reabastecidas no ar por aviões americanos. Então o Golfo Pérsico é o centro e tem sido o centro da agressão contra o Irã. E o Irã não vai mais aceitar isso. Mas qual é a situação atual do Estreito de Hormuz? Porque quando o Trump concordou inicialmente com o memorando de entendimento, ele explicou que eles tinham, só 4 semanas de petróleo restantes. Eu achei aquilo brutalmente honesto. Mas, de novo, ele estava sob uma pressão enorme para justificar por que assinaria um documento que claramente podia ser visto como uma vitória do Irã. Só que, considerando que a situação era tão crítica, o quanto as coisas mudaram desde então? Porque o J.D. Vance também explicou que um dos objetivos do memorando era fazer o petróleo voltar a circular, e pelo que eu entendi, pelo menos ganhar um tempo para os Estados Unidos. Mas o quanto a situação realmente melhorou? Olha, o fato é que os Estados Unidos estão sendo muito imprudentes. Ao abrirem o próprio corredor pelo Estreito de Hormuz, eles estão violando o acordo. Porque, de acordo com o memorando de entendimento, o Irã tem o controle do Estreito de Hormuz durante todo o período do acordo. E, a partir do segundo mês, o número de navios que passam pelo estreito deveria voltar ao normal, ou seja, apenas navios comerciais. Mas, como os Estados Unidos estão descumprindo o acordo, o Irã não tem nenhum motivo para fazer isso. E eu aconselharia o governo iraniano a não permitir a passagem de navios humanitários pelo Estreito de Hormuz no segundo mês. Porque se os americanos não estão cumprindo a parte deles, por que o iria cumprir a sua? O número de navios que passam por ali aumentou e a maioria deles são petroleiros. Mas a gente viu 2 desses navios, 2 petroleiros enormes, acho que superpetroleiros, sendo atingidos ontem à noite. Então não dá para dizer que está tudo certo. Há muita incerteza. Tem mais combustível saindo, tem mais energia circulando. E se a gente incluir o Mar Vermelho e Ojeda, ainda não está no mesmo nível de antes da guerra, mas está bem mais alto. Só que isso pode cair muito rápido. Aliás, boa parte desse petróleo era iraniano.
porque, como eu disse, havia muitos petroleiros iranianos presos no Golfo Pérsico, e eles conseguiram sair depois do cessar-fogo, depois que o memorando de entendimento foi firmado. Então o Irã conseguiu se aproveitar dessa situação, dessa oportunidade de forma desproporcional. Mas, de novo, eu não sei o que está acontecendo agora depois que os dois petroleiros foram atingidos. O Irã pode facilmente reduzir a quantidade de combustível que passa por ali e o número de navios continua baixo. Isso significa que vários tipos de produtos, petroquímicos, produzidos nessa região e outros produtos fabricados ali por causa do baixo custo de energia, não estão chegando aos mercados globais, nem ao mercado americano. Então, sabe, tudo isso acaba dependendo dos Estados Unidos. Se eles tivessem cumprido suas obrigações no Líbano e no Estreito de Hormuz, tudo bem. Mas ao atacar e ameaçar repetidamente os líderes iranianos, Trump e os Estados Unidos estão violando o acordo. E isso não é permitido de acordo com o memorando de entendimento. Os americanos não liberaram os bens iranianos que foram tomados e que eles são obrigados a devolver conforme o acordo. Então o que acontece é que os Estados Unidos estão pressionando o Irã a, digamos, limitar o nível de cooperação ou o quanto o país cumpre a sua parte do trato. Se os americanos tivessem realmente se comprometido com o acordo, o Estreito de Hormuz, neste momento, teria, eu diria, mais de 100 navios passando por dia. Olha, eu acho que a frustração dos Estados Unidos é que, como a guerra fracassou, eles esperavam que o plano B fosse simplesmente voltar ao antigo status quo. Mas como a gente vê pelas ações do Irã, isso não é possível. E está sendo muito difícil para os Estados Unidos se ajustarem a essas novas realidades. Agora, outra área em que o antigo status quo ou as realidades anteriores estão mudando é entre os atores regionais, ou seja, as divisões que a gente vê entre os países árabes, a Turquia e o Irã. Parte disso, claro, vem do sistema de alianças liderado pelos Estados Unidos. Outra parte é causada por conflitos que não têm relação direta com os americanos. Mas como, eu enfatizo como, essas relações podem mudar depois da guerra? A gente não tem bola de cristal, há muitas variáveis em jogo. Mas como você vê a possibilidade de uma melhora nas relações entre o Irã, a Turquia e os países árabes? Ou você acha que tudo vai continuar mais ou menos como está? Porque essa guerra, parece ter sido um verdadeiro terremoto para toda a região. É complicado, e é difícil prever como a situação vai se desenrolar nos próximos meses. A Turquia precisa cada vez mais do Iraque, porque está vulnerável ao regime israelense. E esse regime vem fazendo mais ameaças contra a Turquia. E mesmo assim, a Turquia continua cooperando com o regime. Quer dizer, a maior parte do seu petróleo, ou pelo menos mais ou menos metade, eu diria, vai de Baku, passa pela Turquia e chega a Tel Aviv, ou ao regime israelense. Então, o Erdogan tem feito ao Netanyahu um grande favor nesses últimos 2 anos e meio de genocídio. E durante a crise na região do Golfo Pérsico, esse fluxo de energia continuou. Mesmo assim, as tensões estão aumentando e ele precisa do Irã. Então eu acho que isso é um forte incentivo para que as relações entre o Irã e a Turquia melhorem. Por outro lado, os 5 países do Golfo Pérsico que ajudaram os Estados Unidos na guerra, eu acho que eles estão seguindo caminhos um pouco diferentes até agora. Os sauditas, os emiradenses e o Catar conseguiram, em certa medida, reconstruir a relação com o Irã. É por isso que, nas últimas violações de cessar-fogo pelos americanos, quando atacaram posições iranianas e o Irã respondeu com força, eles atingiram o Kuwait e ativos dos Estados Unidos no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia, mas não nesses 3 países. Eu acho que há um motivo para isso. Mas, ao mesmo tempo, o Irã acabou de romper o cerco ao Iêmen e ao aeroporto internacional de Sanaa, a capital do país.
Eles enviaram um avião comercial para lá. Só que, pelo que eu li, os sauditas tentaram impedir o pouso, chegaram a sediar o voo. E ao que tudo indica, as defesas aéreas iemenitas forçaram os sauditas a recuar. Agora, o fato de eles terem hostilizado um avião civil iraniano não é um bom sinal. As tensões entre o Iêmen e a Arábia Saudita também estão aumentando. Então, o que isso significa para o futuro? Ainda não dá para saber. O que dá para afirmar é que esses países do Golfo Pérsico, esses regimes familiares, já perceberam que os Estados Unidos não vão protegê-los, e nem tem como fazer isso. E quando eles embarcaram nessa onda de atacar o Irã, as coisas não saíram nada bem para eles. Foi muito mal, na verdade. E continua indo mal, porque a situação no Estreito de Hormuz ainda não se normalizou. E provavelmente a gente vai ver algum tipo de conflito militar entre o Irã e os Estados Unidos em breve por causa do Estreito de Hormuz. Não deve ser algo enorme, mas é bem possível que haja ataques e contra-ataques. Os americanos provavelmente vão atacar o Irã, e o Irã vai revidar. E se os navios voltarem a desrespeitar as regras do Irã, de acordo com o memorando de entendimento, eles vão ser atacados. Então isso não é bom para os países do Golfo Pérsico. Eles têm um motivo para tentar evoluir a relação com o Irã, para ter laços melhores com o Irã, para se afastar um pouco dos Estados Unidos. Mas todos eles ainda estão muito ligados aos Estados Unidos. As elites deles estudam os Estados Unidos. As famílias que mandam nesses países passam muito tempo lá, passam as férias de verão lá. Tem palácios, mansões, prédios inteiros e investimentos no Ocidente e nos Estados Unidos, e são valores enormes. E eu tenho certeza de que muitos deles estão profundamente comprometidos. Você sabe o caso Epstein? A gente viu os arquivos do Epstein, onde grandes figuras, especialmente nos Emirados, são citadas. Então, é difícil imaginar o que vai acontecer. Mas existe um incentivo para eles se afastarem dos Estados Unidos, à medida que os Estados Unidos perdem influência. Eu acho que as relações com o Paquistão vão melhorar, mas devagar. O Paquistão tem uma relação muito ruim com o Afeganistão, e claro, tem a Índia. Eu acho que a Turquia vai precisar mais do Irã agora do que antes, por causa das ameaças que estão sendo feitas por Israel. Apesar do seu disse, a Turquia tem abordado um atitude concreto contra o Irã. Quer dizer, o Trump, hoje mesmo, acho que ele disse que a Turquia é muito leal. Mais leal do que outros países que ele esperava que fossem leais. Enfim, que isso sirva para alguma coisa. Para mim isso não é exatamente motivo de orgulho, mas tudo bem. E com esses países do Golfo Pérsico, eu acho que é uma situação mista. Mas a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados são mais importantes que os outros dois, ou seja, as famílias que governam lá. Então, vamos ter que ver como isso vai se desenrolar. Eu realmente não tenho uma resposta para sua pergunta, estou só pensando em voz alta. Mas no fim das contas, se houver outro conflito entre o Irã e os Estados Unidos, esses países não vão poder fingir que não estão envolvidos ou que são neutros. Porque se os israelenses atacarem o Irã, os jatos deles precisam ser reabastecidos pelos americanos. E esses aviões americanos vão estar sobrevoando esses países. Se os Estados Unidos atacarem de novo, eles já têm presença militar em todos esses lugares. Então, se esses países quiserem mesmo melhorar as relações com o Irã, ainda tem muito o que fazer. E quanto a Israel? Como você vê o papel deles e, digamos, as opções que eles têm na região agora, depois de tudo isso? Quer dizer, eu entendo que o conflito ainda não acabou. A gente ainda não sabe exatamente onde as coisas vão parar, mas, considerando que o objetivo era neutralizar o Irã como principal adversário de Israel e, basicamente, redesenhar a região em torno de Israel com o apoio dos Estados Unidos, muita coisa acabou sofrendo um grande revés. E,
ao mesmo tempo, se intensificou. Como você disse, mesmo que muitos desses países do Golfo não estejam exatamente interessados em melhorar as relações com o Irã, de certa forma, eles precisam se ajustar a essa nova realidade. Na sua opinião, como isso afeta o pensamento estratégico em Tel Aviv? Eu sei que você não tem acesso direto ao que eles estão pensando, mas como você enxerga as opções de Israel diante desse cenário? Bom, eu devo acrescentar que o Irã está conduzindo negociações diretas com esses 5 países do Golfo Pérsico. E houve algum progresso. Se a gente voltar para os anos 80, esses países ajudaram enormemente Saddam Hussein na guerra dele contra o Irã, uma guerra de agressão que os americanos incentivaram. Eles deram a ele centenas de bilhões de dólares, acho que bem mais de 200 bilhões. Naquela época, um dólar valia muito mais do que vale hoje. Então, eles ajudaram Saddam a montar sua máquina de guerra e a matar iranianos. Mas depois que Saddam invadiu um deles, ou seja, o Kuwait, esses países passaram a tentar consertar a relação com o Irã. E o Irã aceitou. E mesmo estando muito endividados com o Irã pelo que fizeram, eu acho que esse é um modelo que pode de novo ser usado agora. Dá para olhar para o passado e ver que existe a possibilidade de ter relações muito melhores com esses países, especialmente porque os Estados Unidos estão bem mais fracos do que antes. Então há uma chance de melhorar as relações e até de normalizá-las. É possível, mas vamos ter que ver. Em relação ao regime israelense, eu acho que Netanyahu foi a maior catástrofe que o sionismo já viveu. Ele destruiu o regime, a imagem dele no mundo todo. Hoje, qualquer pessoa que entenda minimamente a região vê esse regime como genocida. É visto como o principal responsável por essa guerra que provocou uma crise econômica global. E isso está longe de acabar. Ele precisa de uma guerra permanente para continuar no poder. Tudo isso está gerando enormes tensões dentro do próprio regime, pelo que eu li, pelo que eu entendo. E claro, como todos sabemos, as pesquisas internas mostram que de forma esmagadora, algo em torno de 90%, acreditam que os israelenses perderam a guerra. E claro, o Irã está muito mais forte hoje. O Irã está se preparando militarmente, mas esses funerais são um espetáculo impressionante para a gente. E no mundo todo, as pessoas estão vendo como o Irã é poderoso por causa disso, de um jeito diferente do que viram nos últimos meses. Então eu não acho que nada disso seja um bom sinal. Acho que o pessoal em Tel Aviv está acompanhando de perto a situação no Irã e vendo tudo isso como uma má notícia. Se o regime intensificar a agressão no Líbano, o Irã vai puni-lo e também vai punir os americanos. Se recuar do Líbano, vai haver uma humilhação ainda maior. E aí tem a questão de Gaza. Os iranianos não vão ficar em silêncio sobre Gaza. Gaza está totalmente na pauta do Irã. O Irã tem várias formas de pressionar Netanyahu, mas Netanyahu está lutando pela própria sobrevivência política e também para não acabar na prisão. E eu acho que é por isso que todas essas guerras aconteceram, porque ele precisa delas para se manter no poder, ele e a esposa. Então a gente não pode descartar nenhum cenário. Se ele quiser, pode até declarar guerra ao Irã. É possível. Seria muito difícil para ele e terminaria muito mal, porque ele depende dos Estados Unidos para reabastecer seus aviões. Mas mesmo durante aquela guerra de 12 dias, ele perdeu. Na verdade, nem chegou a durar 12 dias. E com o apoio dos Estados Unidos também fracassaram. Então ele não tem boas opções. Mesmo assim, ele precisa disso. Precisa de guerra, de morte, de destruição para continuar no poder. Talvez por isso agora estejam falando em tomar mais parte de Gaza, ou até toda Gaza, 70% de Gaza e depois o restante. E o que está acontecendo na Cisjordânia enquanto o Ocidente fica em silêncio e deixa que façam o que quiserem,
provavelmente é uma forma de compensar a derrota dele contra o Irã. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que o regime israelense seja cada vez mais desprezado no mundo todo, porque as pessoas estão vendo as mortes diárias e o comportamento nojento e sádico dos soldados na Cisjordânia e por aí vai. Então eu não vejo Israel tendo boas opções. I don't see Israel as having any good options, but a desperate regime can carry out Mas um regime desesperado pode tomar atitudes desesperadas, e isso pode mudar toda a situação na região. Mas, Glenn, se houver uma guerra, eu acho que uma depressão econômica global seria realmente inevitável, porque as coisas já estão ruins agora. E não há nenhuma chance de a economia mundial se normalizar tão cedo, mesmo que a produção e a exportação de petróleo aqui na nossa região voltem ao normal. A escassez é enorme, e não é só de petróleo. É de outros produtos também. Essas faltas continuam aumentando, então se alguma coisa acontecer nas próximas semanas ou nos próximos meses, a economia global vai despencar muito rápido. E olha, eu assisto ao seu programa e já vi você conversando com especialistas em economia. A economia dos Estados Unidos e a economia global também já estão em uma situação muito, muito ruim. E não é só por causa do Golfo Pérsico, da situação no Golfo Pérsico, mas por uma série de outros problemas. Então eu não acho que nenhuma pessoa sensata em Washington queira uma guerra. Mas o Netanyahu não é sensato, e ele está desesperado para se manter no poder. E o Trump é o Trump. Então, não dá para descartar nada, por mais absurdo que pareça. Mas quais são, de fato, as possibilidades de uma mudança fundamental nas relações entre israelenses e iranianos? Porque dá para imaginar, e nem é tão difícil assim, que o Netanyahu acabe sendo forçado a sair. Eu reconheço que, muito provavelmente, ele será substituído por alguém ainda mais linha dura. Mas parece que há uma mudança enorme acontecendo no sistema internacional. A era unipolar acabou. E como vimos desde os anos 90, os israelenses basicamente decidiram que podiam simplesmente dominar. Que não precisavam mais fazer concessões, porque afinal, os americanos estavam do lado deles. Só que, se começarem a reconhecer as novas realidades, ou seja, que são um país relativamente pequeno, com pouca população, um território limitado, recursos limitados, e perceberem as derrotas militares que sofreram, os reveses diplomáticos e o fato de que sua posição no mundo está se desintegrando. Se eles decidissem adotar de fato uma nova política externa, você vê alguma possibilidade de esse conflito não necessariamente acabar, mas ser amenizado? Porque eu me lembro que 3 anos atrás, em 2023, o ex-chefe do Mossad, Efraim Halevi, comentou que como os países do Golfo estavam tentando melhorar as relações com os iranianos, ele disse algo como, olha, talvez a gente devesse fazer o mesmo. Afinal, não há motivo, eles nem têm fronteira com o Irã. Será que é possível que, bom, eles obviamente não vão se tornar aliados, mas que alguns dos problemas possam ser resolvidos e, de certa forma, colocar um fim nesse conflito? Eu sei que isso parece fantasia neste momento, mas, de novo, é isso ou lutar até o fim? Então você vê algum caminho diplomático? Ou o que seria necessário do ponto de vista do Irã? Sabe, Glenn, o Desmond Tutu, depois do Apartheid, o arcebispo Desmond Tutu, ele viajou para a Palestina. E quando ele saiu de lá, ou talvez ainda estivesse lá, ele disse que a situação na Palestina era muito pior do que qualquer coisa que ele já tivesse visto na África do Sul. E ele era, claro, sul-africano. Para quem é mais jovem, ele era sul-africano, viveu sob o Apartheid e foi uma das grandes figuras públicas, junto com Nelson Mandela e outros, que lideraram a luta contra o Apartheid. Ele disse que a situação na Palestina era muito pior, e isso foi muitos antes do genocídio atual. Então é um regime realmente intolerável. E é etnossupremacista. Por isso, para o Irã,
não tem legitimidade moral. E como muçulmanos xiitas, eu já disse isso antes aqui no programa, desculpe a repetição, apoiar os oprimidos, os marginalizados é fundamental. Quer dizer, olhe para a cerimônia fúnebre do Ayatollah Khamenei. Quem são aquelas milhões de pessoas? Muitas delas estão sofrendo por causa das guerras e das sanções. Mas o Ayatollah Khamenei, como uma figura religiosa de altíssima posição, sempre teve o dever e a responsabilidade de apoiar os marginalizados, tanto dentro do país quanto fora. Diferentes governos chegaram ao poder no Irã com visões muito diferentes. Different administrations came to power in Iran with very differing views. The electorate. Sabe, o eleitorado tem opiniões diferentes em momentos diferentes. E ele sempre fez questão de enfatizar e de lutar para garantir que os que foram excluídos, os oprimidos, os mais vulneráveis recebam apoio. Foi por isso que eles foram para as ruas. Claro, pessoas instruídas também foram para as ruas. Gente de todos os tipos participou. Mas existe um motivo pelo qual a República Islâmica tem essa legitimidade, apesar de todos os problemas que enfrenta. Não é uma utopia e, claro, está sob uma pressão enorme. Então existem certos ideais que permanecem no Irã, e esses ideais são muito importantes para a República Islâmica. E uma dessas causas é a Palestina. E não é só a Palestina. O Irã apoiou a resistência na África do Sul. O Ayatollah Khamenei, quando era presidente, viajou para os países da linha de frente no sul da África para ajudar. Ele apoiou todos os países da América Latina, a Cuba comunista, o Irã ajudou a Cuba comunista, o Irã ajudou a Venezuela católica, o Irã, claro, ajudou a Bósnia, o Irã salvou a Bósnia. No Afeganistão, o Irã ajudou o Talibã a expulsar os Estados Unidos. E alguns diriam que na Síria não eram exatamente aqueles que apoiavam o Império Americano e os seus aliados. Aliados dos Estados Unidos. O Império dizia que o Irã apoiava o governo da Síria por motivos sectários, mas não tinha nada a ver com isso. Era porque o Império estava tentando enfraquecer a Síria, e foi por isso que o Irã se posicionou contra. Para o Irã, não importava quem fosse o presidente da Síria. E a prova disso é que o Irã fez o contrário no Afeganistão. Lá há muitos tajiques que falam persa, os hazaras, que são todos xiitas, além dos uzbeques e até pashtuns contrários ao Talibã, ficaram irritados com o Irã, porque o Irã ajudou o Talibã a expulsar os Estados Unidos. Sem o Irã, o Talibã teria seguido. Claro, o Talibã de agora é diferente daquele que tomou o poder pela primeira vez no Afeganistão. Naquela época, eles eram realmente genocidas. Mas depois do colapso do governo deles, da ocupação americana e da chegada de novas lideranças ao poder, o Irã começou a se envolver com eles. Eles começaram a mudar, ainda que de forma limitada. Quero dizer, temos grandes divergências sobre a educação das mulheres e outras questões, mas ainda assim é diferente. Então, os iranianos os ajudam. Por isso, alguns xiitas no Afeganistão, além dos falantes de persa e dos uzbeques, estão irritados com o Irã. Dizem que o Irã está apoiando o Talibã, mas o Irã é coerente na sua política. É anti-império e anti-sionista. Então o Irã nunca vai poder se normalizar com o regime israelense. Simplesmente não é possível. E olha, o Irã não é anti-judeu. Acho que todo mundo já sabe disso. Na verdade, os israelenses bombardearam uma sinagoga em Teherã durante essa guerra e destruíram o prédio. E quando o líder da sinagoga pediu ao governo iraniano para não usar guindastes na reconstrução, nem para retirar os escombros, porque tinham encontrado textos judaicos antigos de centenas de anos, ele disse que, ao contrário do que esperava, os iranianos concordaram e começaram a remover tudo manualmente. Esse é o nível de respeito que o Irã tem pela sua comunidade judaica. Eles têm um parlamentar judeu. Se você for a uma sinagoga em Teherã, se passar por lá, amigos nossos em comum já estiveram em sinagogas. O Max Blumenthal, o George Galloway, eles já foram a sinagogas. Se você passar por uma sinagoga em Teherã, nunca saberia que é uma sinagoga, porque não tem guarda na porta.
E não tem guarda porque não há necessidade, porque é um lugar seguro, assim como qualquer mesquita ou igreja em Teherã. Então, para Irã, o judaísmo não é um problema, mas o sionismo é. E o sionismo não tem legítima moral. Agora o mundo começa a entender o que o Irã vem dizendo há muito tempo. E é preciso reconhecer o mérito enorme dos jovens judeus nos Estados Unidos. E também dos mais velhos, claro. A gente viu isso nas primárias do Partido Democrata em Nova York, onde está a maior população judaica fora da Palestina, e a maioria deles é democrata. Tradicionalmente sempre apoiaram o Partido Democrata, mas dessa vez votaram contra os sionistas. E isso diz muita coisa, porque os Estados Unidos são o país mais bombardeado por propaganda no mundo, e os judeus lá recebem uma dose dupla, tanto dentro da comunidade judaico-sionista quanto da propaganda geral. Mesmo assim, eles conseguem enxergar além disso. Então eu acho que muita gente no mundo todo está começando a se convencer de que o o Irã vem dizendo há muito tempo está certo. Esse etnossupremacismo é inaceitável. Mas, ao mesmo tempo, o sionismo, a relação entre sionismo e judaísmo, é a mesma que o sionismo tem com o cristianismo, e é a mesma que o Estado Islâmico e a Al-Qaeda têm com o islamismo. Não são a mesma coisa. Os sionistas cristãos não representam o cristianismo. Eles afirmam que Cristo apoia o genocídio. Os sionistas judeus acreditam no genocídio. O Estado Islâmico e a Al-Qaeda acreditam no genocídio. Mas cristãos, muçulmanos e judeus se opõem ideologicamente ao genocídio. Então eu acho que o ponto de vista do Irã está ganhando força. E os iranianos acreditam que, no fim das contas, o regime israelense precisa ser desmantelado. E a gente viu algo parecido acontecer na África do Sul. Quando eu era jovem, eu era ativista tanto pela Palestina quanto contra o apartheid na África do Sul. Embora eu não fosse especialista, eu ainda estava na escola e à noite fazia trabalhos de tradução meio período no ensino médio. Ninguém que eu conhecia, e isso foi antes da era da internet, acreditava que o apartheid na África do Sul iria desmoronar do jeito que aconteceu. Todo mundo achava que aquilo ainda ia durar muitos anos. Então, eu sou otimista em relação ao futuro. Acho que vamos enfrentar dias e meses, talvez até anos, muito difíceis pela frente. Mas acredito que o Irã vai se manter fiel aos seus ideais, de que judeus, cristãos e muçulmanos precisam viver lado a lado, em igualdade na Palestina. Bom, deixa eu só... uma última pergunta. Well, let me just, one final question. After this war, though, how do you see the impact on... Depois dessa guerra, como você enxerga o impacto nas relações do Irã com a China e com a Rússia? Porque eu imagino que as sanções não vão desaparecer completamente, mesmo que o Irã ganhe um papel mais importante no Oriente Médio. Tanto os chineses quanto os russos estão, digamos, desenvolvendo o que a gente poderia chamar de uma arquitetura econômica internacional paralela, com suas próprias bases tecnológicas, bases industriais, cadeias de suprimento, corredores de transporte físico, bancos de desenvolvimento, usando moedas nacionais, seus próprios sistemas de pagamento, seguros e por aí vai. Como você vê o Irã se ajustando a essas, digamos, potências eurasianas? Bom, um dos motivos pelos quais o Irã não vai abrir mão do Estreito de Hormuz é que isso ajuda o país a driblar o regime de sanções. Pensa em todos esses navios que passam por ali. Alguns são chineses, fazem negócios com o Irã, outros são russos, mas muitos estão ligados a países que seguem as sanções dos Estados Unidos. Se eles quiserem atravessar o Estreito de Hormuz, precisam pagar, e isso já é uma violação das sanções. Então eu acho que isso é importante, muito importante. Mas o Irã com certeza vai fortalecer suas relações com a Rússia, com a China e, de modo geral, com os países asiáticos. Não há dúvida disso. A relação com a Rússia é bem boa e com a China também. Provavelmente, com a Rússia, em alguns aspectos, a relação está mais desenvolvida. E com os chineses está mais avançada em outros pontos. Mas o principal negociador iraniano, o presidente do parlamento, Dr. Ghalibaf, está planejando ir à China em breve.
Ele vai representar, em nome do Estado, tanto o líder quanto o presidente Pezeshkian. Ou seja, em nome do Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei e do presidente Pezeshkian, ele é o responsável pelo dossiê Irã-China. Isso significa que haverá uma atenção especial nessa relação, porque o próprio presidente do parlamento vai estar à frente do desenvolvimento dessa parceria. E eu acho que isso envia um sinal muito forte. And I think that sends a very powerful signal. And he's I don't know exactly when he's going to go, but I think he's. Eu não sei exatamente quando ele vai, mas acho que ele vai estar na China num futuro não muito distante. Isso para mim já diz tudo. O Irã vai continuar fortalecendo sua relação com a Rússia. Os russos precisam do Irã, o Irã precisa da Rússia, e a China precisa da Rússia e do Irã. O Irã e a Rússia precisam da China. Então, os Estados Unidos acabaram ajudando a fortalecer essa relação. E eu acho que, com a intensificação da guerra na Ucrânia, que é iminente, ou quase iminente, na verdade, ela já se intensificou, mas pode, você sabe disso tão bem quanto eu, ou até melhor do que eu, a guerra vai ficar ainda mais intensa. Então a Rússia precisa do Irã, e como eu disse, o Irã precisa da Rússia. Essa cooperação vai continuar crescendo. Eu acho que daqui a uns 4 ou 5 anos, se tudo correr como planejado, a relação econômica entre o Irã e a Rússia vai ser bem maior do que é hoje. O corredor de transporte norte-sul, à medida que for se desenvolvendo, vai gerar muito crescimento, comércio e trocas. E a relação econômica com a China, junto com os investimentos da China e do Irã no setor de petróleo e energia, e da Rússia também nesse setor, vai aumentar. Porque os russos estão sendo expulsos pelos americanos de outros lugares. O Irã vai recebê-los de braços abertos para investir no seu setor de energia. Então eu acredito que em 5 anos, se tudo seguir conforme o plano, a gente vai ver uma presença muito maior de empresas chinesas no Irã, assim como de empresas russas. Bom, obrigado por dedicar um tempo para conversar. Desejo dias mais tranquilos aí no Irã e espero te ver de novo em Teherã em um futuro não muito distante. Então, obrigado. Espero muito que sim, Glenn Deasing. Tenha um ótimo dia e muito obrigado por me receber.